Bem-vindo ao Projeto Eletro na Prática, episódio 153. Eu sou o engenheiro Marcelo Oliveira, fundador do curso Projeto Elétrico. Caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse canal, se inscreve, pois aqui você encontra essa série gratuita, onde a gente aprofunda os conceitos dos projetos ensinados dentro do curso Projeto Elétrico. Aqui a gente fala de 5 tipos de projeto: interno, medição coletiva, subestação, geração fotovoltaica e veículos elétricos. Esses 5 tipos de projetos juntos formam uma estratégia única e exclusiva para você empreender no mercado de projetos elétricos, aproveitar as oportunidades, o momento do mercado e ainda se diferenciar por meio de uma ferramenta exclusiva. Você está vendo aí na base do nosso método que tem o Revit Elétrica. Agora você vai ver cenas desse tipo de projeto para você entender que é uma nova forma de pensar a engenharia e os projetos. É algo totalmente diferente, novo. Esses projetos feitos nessa ferramenta são valorizados de verdade no mercado de projetos elétricos. Tanto o projeto em si é valorizado, como o projetista em si também se torna um profissional escasso e valorizado. É isso que você vai aprender se envolvendo aqui no canal, então não perca tempo. Se inscreve, maratone aí essa série do Projeto Elétrico na Prática, já são mais de 152 episódios, muito conteúdo disponível, gratuito para você aqui. E caso você tenha interesse em se aprofundar ainda mais, clica no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo, se cadastra e a gente vai lhe avisar quando abrir uma nova turma do curso Projeto Elétrico. Na aula de hoje a gente vai conversar sobre uma teoria básica, mas fundamental, importantíssima, que vai lhe acompanhar para o resto da vida na sua profissão de projetista. Entender bem essa teoria, esse fundamento, vai fazer você economizar nos custos de condutores, nas obras, vai fazer você entregar projetos mais eficientes, mais inteligentes e com o longo prazo você se torna também especial no mercado. Porque você é um projetista, se torna um projetista que não pensa só na sua parte, na sua tarefa, entregar o projeto e pronto. Projeto seguro e pronto. Não, o projeto tem que ser seguro, beleza. Mas também tem que ser econômico. A engenharia está a serviço também da economia. Então tem que conciliar as duas coisas. Por isso que eu vou bater hoje muito nesse assunto aqui, tecnicamente, desde o princípio. E vou te explicar tudo que você tem que ter em mente quando o assunto é queda de tensão. Se prepara, que a aula já vai começar. Roda a vinheta e vamos nessa. Então vamos lá falar um pouquinho sobre queda de tensão, diretamente da NBR 5410, nave mãe aqui das normas de elétrica. No item 6.2.7 a gente vê a definição aqui e a regra geral que tem que estar dentro do sangue aí de quem está trabalhando com projeto elétrico. Queda de tensão 2.271, em qualquer ponto de utilização da instalação, a queda de tensão verificada não deve ser superior, atenção, hein? Não deve ser superior aos seguintes valores: dados em relação ao valor da tensão nominal. Então, beleza. Então, não pode exceder esses números. Então, vamos lá. Em qualquer ponto da instalação, por exemplo, no primeiro item, letra A, se a gente tem uma instalação elétrica que está conectada, ligada com o transformador de propriedade da unidade consumidora, ou seja, possui uma subestação, cliente do grupo A ou B optante, ele possui uma subestação. A subestação, o transformador, é propriedade da unidade consumidora. Ou seja, o cliente está conectado na média tensão, na rede da concessionária, na rede primária de distribuição da concessionária. Esses clientes, em qualquer ponto de utilização da instalação, a queda de tensão não pode exceder 7%. Beleza. Eu estou depois do transformador. Depois do transformador, tá, você está lá depois do transformador, entre o transformador e o QGBT. Naquele ponto ali não pode exceder os 7%. Eu estou, Marcelo, estou lá no circuito terminal, lá do lado da tomada, no final da instalação elétrica. Naquele ponto ali, o acumulado não pode exceder 7%. Só que a gente vai ver que a queda de tensão ela é calculada por circuito, por trecho. Então, à medida que você vai avançando dentro da instalação elétrica, você pode considerar, que é o que a norma está fazendo aqui nesse item, acumulado. Ela vê o acumulado. Então, ou seja, quando fala que em qualquer ponto não pode exceder 7%, é porque você pode estar em um certo ponto com 3%, em um outro ponto somou 2%, ficou 5%. Em um outro ponto, somou mais 1%, ficou 6%.
E agora em um outro ponto você soma mais 3%, ficou 9%. Opa, 9% não pode. Nesse caso aqui, o máximo é 7%. Deu para entender, né? Isso aqui é um item que eu vejo pouca gente interpretando aqui dessa forma corretamente. Em qualquer ponto da instalação. Não está falando de um circuito específico. Está falando da instalação inteira e de forma acumulada. Do ponto de vista da origem da instalação, que no caso aqui são os bornes secundários do transformador, calculado a partir do terminal secundário do transformador. Ou seja, a instalação, para esse ponto de vista aqui, a instalação elétrica tem como origem o borne do lado secundário do transformador, a baixa tensão. O transformador é próprio e o borne da baixa tensão é o primeiro ponto, é o ponto de origem da instalação. Então você tem o alimentador de baixa tensão, que vai do transformador até o QGBT. Do QGBT você vai para outros painéis. E desses outros painéis você vai para circuitos terminais, iluminação, tomada, ar-condicionado, etc. Isso tudo é instalação. E qualquer ponto dessa instalação você não pode exceder acumulado a queda de tensão de 7%. Beleza. O item B é muito parecido, então eu não vou comentar. Vou pular para o item C, que é o mais usual para a gente, que é: muda agora a instalação elétrica, ao invés de ser uma unidade consumidora de grupo A, é uma unidade consumidora do grupo B, ou seja, não vai ter transformador lá dentro. O que pode ter é um transformador lá fora, no limite da concessionária, na rede da concessionária, que lá na rede da concessionária transformou a rede primária em rede secundária, ou seja, fez o abaixamento da tensão. E atende a unidade consumidora na baixa tensão. Então, o ponto de origem da instalação agora é na baixa tensão, mas é um ponto de baixa tensão que pertence à concessionária e não ao consumidor. Ou seja, é o caso de uma casa, um comércio, uma loja, a grande maioria das unidades consumidoras aí que são do grupo B. Nesses casos, qualquer ponto de uso da instalação não pode exceder os 5%. Então, normalmente, como é que é essa instalação? Você tem aí, diretamente da concessionária, um ponto na rede da baixa tensão. Vem diretamente para o primeiro painel do cliente. Esse primeiro trecho é o ramal de entrada, por exemplo. Pode ser um centro de medição, pode ser o quadro geral da instalação. Isso é o ramal de entrada da instalação. Do ponto em diante, você pode ter outros painéis. De outros painéis, você tem um circuito terminal. Nesses totais, totalizando aí essa queda de tensão, você não vai poder exceder os 5%. Então, como é que a gente faz para ter um valor de referência para um circuito? A gente vai pegar esse 7% ou esse 5% e vai quebrar em pedaços. Nós, projetistas, que vamos determinar isso por completo. Está totalmente a critério do projetista, com exceção de uma regrinha que a NBR ainda entra no detalhe aqui para a gente. Então, calma. A primeira diretriz é o total. No item 6.2.7.2, a NBR fala ainda o seguinte, ó: circuitos terminais não pode ser superior a 4%. Então, ela deixa mais uma regrinha para o jogo aqui. Você tem o total. Você, projetista, tem liberdade de escolher como vai distribuir essa queda de tensão. Mas lá no circuito terminal, você não pode ultrapassar os 4%. Ou seja, a queda de tensão não pode ser tão grande que venha comprometer o funcionamento do circuito, dos equipamentos. Por isso que ela se preocupa só com o circuito terminal. Porque é aqui onde vai ter equipamento conectado. E o equipamento, dependendo da queda de tensão, pode inclusive nem funcionar ou não performar corretamente. Pode até danificar o equipamento. Por isso, a norma coloca restrição no circuito terminal. O circuito terminal não pode ser superior a 4%. Então, quais são as regras do jogo? O circuito terminal não pode passar dos 4%. Se a instalação for na média tensão, conectado na média tensão, o total é 7%. Se for na baixa, o total é 5%. Essas são as regras do jogo e você faz o que você quiser dentro do seu projeto com essas regras. Agora vamos ver então como que calcula. Vamos lá para o cálculo básico, manual, na ponta do lápis da queda de tensão. Quais são as variáveis que você vai ter nesse assunto? Você vai ter a corrente do projeto, o comprimento do circuito, a resistividade do condutor, ou seja, a natureza do condutor. Nós vamos usar aqui uma constante de 1/58 para condutores de cobre, tá? Ou seja, isso aqui é constante. A queda de tensão, que é o valor que você realmente está precisando procurar, e a tensão do circuito. Se for monofásico, é tensão entre fase e neutro. Se for circuito trifásico, é tensão entre fases. Beleza.
Então essas são as variáveis, ou seja, para definir, para falar de uma queda de tensão, você precisa ter basicamente o quê? A potência do circuito, a distância que esse circuito vai percorrer, vai atender. Quando fala de distância, sempre é do pior caso, tá? Muita atenção. Não pode calcular queda de tensão para um circuito que tem 20 metros de comprimento, mas tem uma carga aqui que está a 5 metros de comprimento. Então eu vou calcular só para essa carga os 5. Não. A queda de tensão é do circuito. E para o circuito você considera o item mais distante, o ponto de uso mais distante, o pior caso. Essa é a regra aqui. Então você tem uma certa potência e um certo comprimento. Ao dimensionar um condutor, você tem uma potência, tem um condutor, uma carga e uma distância, naturalmente você tem uma circulação de corrente nesse circuito. Então com esses dados, se você tem corrente, comprimento, sabe qual é o material, sabe qual é a tensão, naturalmente você tem aí uma queda de tensão calculada. Só que aqui a gente faz o que com essa fórmula? A gente está no caminho inverso. A gente pode, com essa fórmula aqui, por exemplo, calcular quanto vai ser a seção do condutor com base nos dados que você tem, na queda de tensão que você quer. Por exemplo, eu tenho uma potência, tenho uma distância, tenho uma tensão, e eu quero que esse circuito esteja numa queda de tensão, por exemplo, de 3%. Então essa fórmula vai me dizer qual deve ser a seção do cabo com base nesses dados que você tem. Se for monofásico, aqui está a fórmula 200 vezes ρ vezes comprimento vezes corrente, dividido pela queda de tensão vezes a tensão nominal. Se for trifásico, a única diferença é que você vai incluir aqui, ao invés de 200, você vai colocar 100 vezes raiz de 3. Tá? A fórmula é praticamente a mesma coisa. E a única que muda, monofásicos ou bifásicos, aqui, essa de cima, tá? E a trifásico, a única fórmula que muda aqui, no caso do circuito trifásico, é colocar um raiz de 3 e colocar 100. Ao invés de 2, colocar raiz de 3. Ou então, ao invés de 200, colocar 100 vezes raiz de 3, ok? Você pode praticar essa fórmula aqui à vontade com qualquer dados que você tem em mãos aí. Então vamos praticar já numa forma mais prática, que é numa planilha Excel. Tá? Quem é que vai ficar fazendo conta na mão aqui? Não precisa. Então vamos pegar uma planilha, joga essa fórmula aqui numa planilha, você vai ter como variar os casos aí para entender melhor a variação dessa queda de tensão de acordo com corrente, de acordo com distância. Vamos pegar um caso aqui, por exemplo, de uma instalação que está conectada na rede de média tensão, ou seja, aquele caso que eu falei para vocês, aqui do item A. 7% é o total. Ou seja, vamos lá. Eu tenho instalação elétrica, diagrama unifilar vem desde a rede da concessionária, passa pelo transformador da concessionária, chega no quadro geral de baixa tensão, QGBT, vai para o outro painel, que é o QGLF aqui de distribuição. E daqui para baixo ele passa pela distribuição, ou seja, pelos circuitos terminais. Está sendo considerado, como eu falei para vocês, o total da instalação dos bornes secundários desse transformador, ou seja, bem dessa setinha vermelha aqui, ó, borne secundário de baixa tensão do transformador, até o QGBT, do QGBT para uma distribuição interna, ou seja, alimentadores, circuitos que alimentam outros quadros, né? Tá aqui o outro quadro. Desse quadro vem um circuito de uso final, que é o circuito terminal. Ao todo, ó, de ponta até ponta, eu tenho que ter no máximo 7%. Ou seja, no acumulado aqui, qualquer ponto que eu pego tem que ter no máximo 7%. Se eu pegar esse ponto bem aqui, ele pode ter, por exemplo, 3%. Se eu pegar um ponto bem aqui embaixo, ele pode ter, por exemplo, 5%. Se eu pegar um ponto bem aqui embaixo, ele não pode ter mais do que 7%. Então você vem acumulando a queda de tensão para poder respeitar essa regra. Então, beleza. Vamos dar uma olhada como que a gente quebraria esses 7% para nós, como projetistas, decidirmos a melhor solução para esse projeto. E por que envolve a melhor solução? Vou mostrar para você. Dá uma olhada aqui. Considerando a regra que eu tenho que ter no circuito terminal, 4%, então eu já coloquei aqui, ó, já quebrei em 3 pedaços, já coloquei aqui o máximo possível de 4% no circuito terminal. Isso seria o lógico que muitos projetistas podem fazer dessa forma sem outro critério. Eu tenho que atender a regra que aqui tem que ser 4%. Mas cuidado, a norma diz que não pode exceder os 4%. Você pode colocar menos aqui. Por que eu colocaria menos? Vamos pensar aqui junto comigo. Quando eu coloco 4%, para chegar no 7%, falta só 3%. Então eu só tenho 3% agora de queda de tensão para o resto da minha instalação. Então, por exemplo, eu posso colocar nesse trecho
1,5. E do trecho do QGBT para os outros painéis, eu posso colocar 1,5. Beleza. Por que eu coloquei em vermelho? 1,5% é uma queda de tensão muito baixa. Eu estou restringindo muito aquela conta, aquela fórmula. E quando eu restringo essa fórmula, a minha outra variável que cresce é a seção do cabo. Então, quando eu tenho uma redução na queda de tensão, eu estou aumentando a seção do cabo para atender aquele circuito, aquela distância, aquela potência. Então, não é bom eu restringir muito essa queda de tensão, porque eu vou ter uma consequência na seção do cabo. Quanto maior a seção do cabo, cobre é caro. Então, o cabo de 16 milímetros é mais caro do que o de 10. O de 25 é muito mais caro do que o de 10. Então, eu tenho que ter cuidado no que eu estou especificando, porque senão o bolso do cliente, lá no final das contas, é que vai sofrer mais. Como eu falei no começo da aula, a nossa engenharia não é só técnica, é técnica e econômica. Então, qual seria um outro cenário aqui que a gente poderia pensar para avaliar essa questão do condutor? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, se eu diminuir essa queda de tensão do circuito terminal. Então, como é que fica aqui? Eu diminuo a queda de tensão nos circuitos terminais e deixo maior a queda de tensão para os circuitos alimentadores. Se eu tenho aqui uma redução, agora eu tenho 2% para 7%, sobra quanto? Sobra 5%. Como é que eu distribuo esse 5%? Esse circuito aqui, esse trecho do transformador para o QGBT, eu posso colocar 3%. E do QGBT para os outros painéis, eu posso colocar 2%. Então, eu fico com 3, com 2, 5, com 2, 7. E por que eu coloco dessa forma? Agora é o ponto principal da aula para você entender. Quero que entre na sua cabeça, quero que entre no sangue aí, que você decore isso e pratique isso à vontade, para que você possa levar para os seus projetos. Depois você nem entende mais por que você está tomando essa decisão, porque já entrou no sangue, já entrou na forma que você pensa. Mas isso aqui pode não ser muito óbvio para muitas pessoas, principalmente para quem já está iniciando os projetos elétricos, e aí pega um curso online, vídeo do YouTube, alguma coisa assim, que não ensina o critério, a base, o fundamento, o motivo das coisas. E às vezes você vai repetindo uma regra que não sabe nem por quê. Então preste atenção que eu quero lhe passar aqui o fundamento, o motivo do porquê que as coisas são assim. Vamos fazer 2 cenários? Vou pegar esse cenário aqui, vou colocar cargas, e a gente vai calcular na prática essa queda de tensão. E depois eu vou mudar o cenário para esse aqui. Então preste atenção. Ó. Eu tenho o trecho do transformador para o QGBT, tenho o trecho do QGBT para o quadro de distribuição e tenho do QD para CT, que eu vou chamar de circuitos terminais. Então vamos lá. Eu vou para a minha planilha agora. Deixa eu trocar aqui para primeiro essa regra aqui. 1,5, 1,5 e 4. Vou para a minha planilha aqui. Nessa minha planilha aqui eu vou dar o zoom. Simplesmente tem muita coisa aqui, tá, gente? Essa planilha aqui é uma planilha do curso Segredos da NBR 5410 e do curso Projeto Elétrico. É uma parte do curso Projeto Elétrico que você pode ter acesso para ajudar nos seus cálculos dentro do treinamento Segredos da NBR 5410. Vou falar mais um pouquinho sobre o curso depois no final da aula, mas esse curso Segredos da NBR 5410 é um curso que vai te ajudar a evitar erros que reprovam o projeto. Dentro desse treinamento a gente vai tratar de alguns erros que causam reprovação e o objetivo desse treinamento é te ajudar a aprovar de primeiro seus projetos na concessionária. Se você tem interesse sobre isso e sobre o uso dessa planilha, se quiser ter acesso a essa planilha aqui, clica no link que está na descrição desse vídeo. Aproveite se você estiver vendo esse vídeo agora, nessa semana aqui de agosto de 2023. Aproveite que a gente está numa condição especial nessa semana somente. Então clica no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para você também ter acesso a essa planilha. Vamos lá, deixa eu voltar aqui a atenção de vocês para essa primeira seção da planilha, que é a queda de tensão. Olha só, vou dar um zoom bem grande aqui. Beleza, eu vou configurar aqui essas células só para a gente se organizar, tá? Vou chamar aqui de trafo, do trafo ao QGBT, do QGBT aos quadros de distribuição, vou chamar aqui de dist, tá? E do quadro de distribuição para circuitos terminais. Então, essas 3 linhas aqui vão representar bem aqui o que nós queremos nos concentrar. Eu vou até colocar uma coloração diferente aqui, bem simplesinha, para a gente não perder de vista aqui, ó, o que nós estamos vendo, tá? Vamos lá. Vou colocar uma certa potência aqui. Presta muita atenção aqui. A potência do transformador até o QGBT é a maior potência. Nesse circuito aqui está pendurado, mais ou menos, toda a carga da instalação elétrica. Toda a potência total da instalação elétrica. Então, vamos supor,
Aqui vamos supor que a gente tem aqui um circuito de 100 kW, tá? 100 kW. O transformador talvez ali de 112,5 e tal. Então vamos colocar aqui que a carga total é 100 kW. Tensão 380. Aqui eu estou usando linhas trifásicas, tá? Fator de potência você pode escolher aqui. No geral, eu vou colocar aqui um fator de potência de 0,94, que é o que vai atender a regra da concessionária, por exemplo. Tá? Aqui eu tenho a potência total em kVA, corrente que vai circular nesse circuito, dada essa tensão. Aqui eu tenho o comprimento e aqui eu tenho a queda de tensão. Então eu posso preencher tanto o comprimento quanto a queda de tensão e aqui eu vou ter o resultado final do condutor. Beleza. Vamos colocar o comprimento aqui. Esse comprimento desse circuito, ó, do trafo até o QGBT, nas instalações elétricas, normalmente é o maior trecho. É o trecho que tem mais comprimento, porque você está vindo lá do transformador para dentro do prédio, dentro da loja, dentro do comércio, dentro da indústria. Esse trecho é o que tem mais carga e mais comprimento. Vamos supor aqui que eu vou colocar 60 metros de comprimento. Se eu colocar uma queda de tensão de 3%, eu posso ter um condutor de 26 milímetros quadrados. Mas uma queda de tensão de 3% fica inviável. Lembra que a gente teve que colocar 1,5 no primeiro cenário? Então vamos colocar aqui nesse primeiro cenário 1,5. Olha qual é o condutor que ele me sugere pela queda de tensão. 52, que eu vou ter que arredondar aqui no caso para um cabo de 70 milímetros. Então eu vou para um cabo de 70 milímetros nesse cenário. Beleza, vamos para o segundo trecho. Entre o QGBT, ó, entre o quadro geral de baixa tensão e o meu quadro de distribuição. Esse trecho aqui, que é meu segundo pedaço, né, digamos assim, também vou ter que colocar 1,5. Então vamos aqui, colocar 1,5 logo aqui, na queda de tensão. Essa distância do QGBT para os quadros já é um pouco menor. Eu vou considerar, por exemplo, aqui como uns 35 metros, mais ou menos, uma instalação geral aí. Não é a mesma distância que vem lá de fora para dentro, né? Que é o caso desses 60 metros. Em geral, a distribuição de um quadro para o outro quadro é de um pavimento para o outro, é de uma parte da instalação para outra parte, então é uma distância menor. Uma potência também menor, porque aqui eu não vou concentrar toda a potência no mesmo quadro, né? Dá uma olhada no nosso unifilar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadros. Minha instalação aqui, ela se divide em fases, em etapas, em locais diferentes. Então aqui a carga se distribui. Não está mais toda concentrada em um circuito só, como estava aqui em cima. Então, aqui eu posso, por exemplo, colocar dos 100 kW, vamos supor que eu boto o trim, que eu vou usar aí em um certo circuito, 40 kW. Uma parte da instalação elétrica. Mesma tensão, mesmo fator de potência. Comprimento 35, olha só o condutor que chega, 12, ou seja, me leva aí para um condutor de 25 milímetros quadrados. Beleza. Então, continuando com o nosso exemplo, agora vamos ao quadro de distribuição, circuito terminais. Aqui eu tenho vários circuitos. Isso aqui é um circuito. Então, eu escolho um circuito, por exemplo, circuitos terminais têm potência muito mais baixa, né? Porque nós temos vários circuitos terminais aqui. Cada quadro desse vai ter vários circuitos. Então eu pego numa geral aí, numa média, por exemplo, vamos supor que um circuito terminal mais pesado aí tenha, por exemplo, uns 8 kW, tá? Circuito terminal, eles são muitos, então eles são mais leves. Beleza. Então 380, fator de potência, vou ter aqui um comprimento. O comprimento dos circuitos terminais, ele pode ser mais extenso. Normalmente ele não é tão extenso assim, né? Um quadro para alimentar um circuito, ele vai ter uma distância menor, né? Então vou colocar, por exemplo, 20 metros. Ninguém vai colocar um circuito tão extenso, a não ser que seja um caso específico, iluminação industrial, alguma coisa assim. Normalmente você deixa o quadro e o circuito mais perto possível, né? Então vamos colocar aqui 20 metros. E a minha percentual de queda de tensão, meu percentual de queda de tensão, vou colocar os 4%, fechando aqui, olha, a soma total de 7. Ok. Olha a seção que fica aqui, gente. 0,53. Dá uma seção muito abaixo de qualquer seção mínima da norma. Se for iluminação é 1,5, se for circuito de força é 2,5. Então, menos que 1,5 dá 0,53. Eu não posso usar 0,53. Não posso usar condutor de meio milímetro, 1 milímetro. O meu mínimo é 1,5 para circuito de iluminação e olho lá. O que eu quero que você veja? Que eu fiquei com um cabo bem pesado aqui e eu fiquei com um cabo leve demais aqui embaixo. Tá vendo no que resultou essa distribuição de queda de tensão? Olha como esse critério é importante na hora do planejamento para o seu projeto. Aqui a gente não está desenhando, aqui a gente não está abrindo nem o Revit, nem o AutoCAD, nem o projeto ainda.
a gente só está planejando premissas de projeto. É algo que você deveria fazer antes mesmo de começar o projeto. Então, como é que a gente pode tornar isso aí melhor? Dá uma olhada nessa outra sugestão, que é reduzir os 4% da aquisição de circuito terminal para 2%. Lembra que lá ficou o condutor mais leve de todos? Tão leve que eu não posso nem usar, tão pequena a seção que eu não posso nem usar. Então eu posso diminuir aquela tensão, vai aumentar a seção do condutor, mas vai aumentar para um valor aceitável, que eu posso usar. Quando eu diminuo aqui, sobra mais nos outros condutores. E quando eu aumento a queda de tensão nos outros trechos mais pesados, eu reduzo a seção do condutor. Se eu aumento aqui, por exemplo, como estava antes, de 1,5 a queda de tensão do circuito mais pesado de todos, que é o que vem lá do transformador para o quadro geral. Se eu aumento de 1,5 para 3, é como se eu estivesse diminuindo a seção do condutor pela metade. Diminuindo o custo da compra desse cabo pela metade. Lembrando que esse cabo é o mais pesado, é o mais longo, é o mais caro da instalação. Uma mudança simples como essa pode economizar aí em torno de 60% a 70% do todo. É impressionante o impacto que você tem por causa desse critério, por causa dessa análise que eu estou ensinando aqui nessa aula para vocês. Infelizmente, muitos projetistas são cegos para esse ponto. Eu estou mostrando aqui detalhadamente para que você entenda de uma vez por todas e comece a fazer projetos inteligentes que economizam lá no bolso do cliente. O cliente fica feliz e te contrata de novo, te indica para outros. E é assim que você vai ter um impacto também na sua carreira por conta dos fundamentos que você está aplicando da forma correta. Então vamos lá, vamos para a prática de novo aqui no cálculo da queda de tensão. Se eu tenho aqui agora a planilha, vamos refazer essa planilha. Ó. Aqui eu vim para 3%. Do trafo até o QGBT eu aumentei para 3%. Do QGBT até o quadro de distribuição eu aumentei para 2%. E no meu circuito terminal eu deixei aí para 2%. De forma que eu, somando os 3 eu tenho 7%. E olha a transformação aqui nos cabos. Eu tenho um cabo agora que eu posso usar de 26, ou seja, quase 25 milímetros. Se eu aumentar um pouquinho a queda de tensão aqui, por exemplo, colocar 3.2, 3.2, já reduz aqui para 25 milímetros o cabo. Posso usar o de 25. E aí eu desconto esses dois aqui, sei lá, aqui nesses outros aqui, ó. Boto 1.8 aqui. Ó, eu tenho a soma total da 7, tá? Ou seja, eu quebrei um pouquinho a queda de tensão. Para quê? Para encaixar o cabo principal, reduzindo. Ele estava antes aí no cenário anterior que a gente fez junto, estava de 70. Eu reduzi para um cabo de 25 milímetros quadrados. Muito, mas muitas vezes mais barato. Agora você coloca esse aqui em 60 metros. Circuito trifásico, coloca 60 vezes 3, dá 180. 180 você arredonda aí com mais cortes, curvas, 200 metros. 200 metros de cabo. Aí você compra ou de 70 ou compra de 25. O que você prefere? Seu cliente vai lhe agradecer pro resto da vida. Olha aqui o cabo entre o QGBT, o condutor entre o QGBT e o cabo de distribuição. Caiu aqui para 9, ou seja, um cabo de 10 milímetros quadrados. Todos os cabos agora, eu tenho aqui na minha instalação aqui, ó. Na minha instalação aqui, por exemplo, eu tenho 5 circuitos, cada um é trifásico. 15 circuitos, 15 condutores. Com uma distância média aí de mais ou menos 35. 15 vezes 35, dá quantos metros de cabo, hein? Sei lá, já perdi as contas. E você reduz para 10 milímetros quadrados. E no circuito terminal, agora dá uma seção. Ó. Nem agora eu não posso usar, mas se eu quisesse usar, 1,5. Não mudou em nada. Porque eu tenho um critério de seção mínima. Ele estava mandando pelo critério da queda de tensão, estava mandando eu usar meio. Eu não posso usar meio. Agora está mandando eu usar 1.1. Eu não posso usar 1.1. Toda vez aqui vai me recorrer, vai voltar para o cabo de seção mínima, que é 1,5 ou 2,5. Então eu ainda tenho folga aqui. Se eu quisesse colocar 1% aqui no circuito terminal, eu colocaria, que ainda tem folga. Veja como você pode redistribuir esse critério e literalmente transformar o seu projeto em um projeto caro ou um projeto econômico. Então agora você entendeu a importância de você ter essa premissa, preparar o seu projeto, decidir com antecedência como vai ser a sua queda de tensão e variar, experimentar, testar como é que fica o melhor critério de queda de tensão para o seu projeto. Cada projeto é um projeto diferente. Você não pode seguir essa regra aqui e levar como se fosse uma regra geral. Veja que eu estou adotando potências, distâncias,
eu estou analisando um projeto específico que tem, por exemplo, 5 quadros de distribuição. Cada projeto é um projeto, mas eu acredito que eu lhe entreguei aqui os fundamentos, os critérios corretos, para que você possa ter uma visão analítica de cada projeto e tomar a sua decisão com cada projeto. E agora eu vou deixar para você, como dever de casa, se você tiver acesso a essa planilha aqui, essa planilha que eu estou usando, lembrando que se você quiser ter acesso, clica no link que está aqui abaixo desse vídeo, aproveite e entre no curso Segredos da NBR 5410. Ou então, se torne aluno do curso Projeto Elétrico, que também vai ter lá essa planilha para você. Ou então aproveite, essa semana a gente está com um valor especial, uma condição especial para o curso Segredos da NBR 5410, que você também pode ter acesso a essa planilha. Tá? Agora eu vou deixar como dever de casa para que você pegue esse caso aqui. Ó. Um caso de medição coletiva, que é o caso, por exemplo, de prédio comercial, residencial, que você tem um ramal de entrada, aqui ó, a origem da instalação é aqui, você dimensiona esse primeiro condutor, que é o ramal de entrada, você dimensiona depois o próximo trecho, que é do centro de medição até o quadro de cada unidade consumidora, e no quadro de cada unidade consumidora você tem o circuito terminal, ou seja, você tem o total de 5%, seguindo a norma 8627. E esse 5%, mais uma vez, você quebra em 3 pedaços, por exemplo, ramal de entrada 2%, 2% do quadro de medição até o quadro principal de cada instalação e 2% do circuito terminal. E aí eu lhe pergunto, e você que vai ter que testar usando a sua planilha, ou então usando a calculadora, se quiser, mas com o que você aprendeu nessa aula. Será que essa distribuição aqui está boa? 2%, 2% e 2% dá 6%. Não pode nem estar usando isso aqui tudo, né? Tem que corrigir aqui para 1%, 2% e 2%. Mas eu lhe pergunto, 1%, 2%, 2%, vai dar 5%. Isso é suficiente? Isso ficaria bom? Isso é o necessário? Ou teria um outro cenário melhor? Se você fizer um cenário melhor, mostra para mim as contas aí, comenta, que eu vou dar uma olhada depois e vou lhe responder. Beleza, gente? Então, ficou entendido. Agora eu quero lhe mostrar algo que vai muito mais além de tudo que eu falei aqui. Absolutamente, vamos evoluir, virar a página. Vamos deixar esses desenhos aqui, ó, na década de 60. Vamos deixar as planilhas em Excel também um pouquinho para trás, porque hoje nós estamos aqui nos anos 2020 e tanto. Então, não precisa mais ficar usando planilha. A gente evoluiu a engenharia, evoluiu a forma de pensar, a forma de projetar. E aqui no canal eu quero levar todos vocês para o próximo nível. O nível de projeto, de projetista, que é diferenciado, que é reconhecido, que é visto pelos clientes, pelos parceiros como um projetista de alto valor. Projetos de alto valor. Aquele projeto que quando você apresenta, o cliente olha e sabe que é mais caro e dá o seu devido valor àquele projeto. Acaba com aquela história de guerra de preço, de pedir desconto e não sei o quê. Por quê? Porque você está fazendo projetos diferentes. E como são esses projetos? Com a ferramenta do Revit Elétrica. E agora eu vou lhe mostrar como que fica essa história aqui da queda de tensão usando essa ferramenta, usando o Revit Elétrica. Então, dá uma olhada aí na evolução da forma de calcular a queda de tensão. Se você achava que a planilha já era boa, imagina o potencial que você tem de produtividade, de qualidade, quando você entra no Revit e você vê que calcula tudo automaticamente para você. É só você posicionar a carga, posicionar o circuito, dar mais algumas especificações e parâmetros e já é calculado tudo automaticamente para você. Dá uma olhada aí. Nós vamos colocar a subestação por aqui, nessa área verde aqui, perto dessas árvores, tá? E eu tenho então que ver como é que vai ficar a distância da subestação até o meu quadro lá dentro. Esse ramal de entrada tem que ser dimensionado principalmente pela queda de tensão, porque numa distância grande como essa aqui, não faz sentido pensar lá somente na capacidade de condução de corrente. Eu preciso me preocupar, de cara já vem a preocupação da queda de tensão. Falou distância e cabo, já estou pensando em queda de tensão. E você devia pensar também. Essa é a minha preocupação e é isso que eu quero verificar com vocês aqui agora. Tentar até colocar uma transparência aqui para a gente ver o painel ali de fundo. Vamos ver se a gente consegue ver. Olha só. Eu vou colocar aqui estrutura de arame. E aqui, ó, bem aqui você vê o painelzinho lá conectado, tá? Esse painel aqui, eu vou até colocar um espaço para rotacionar melhor. Esse painel é o QGBT, quadro geral de baixa tensão. Por enquanto ele está naquele local ali. Desse painel, até a minha subestação, ó, do painel vai vir subterrâneo aqui e vai chegar na minha subestação que já está posicionada aqui na frente da propriedade. Tem um disjuntor de 180 amperes, um cabo automaticamente já dimensionado pelo Revit aqui, ó, de 70 milímetros, circuito trifásico. Tem uma distância aproximada de 104 metros, isso aqui o Revit calculou para mim.
E eu vou considerar, então, 120 metros. Eu posso decidir quanto que eu vou considerar de distância para esse circuito. E aí eu tenho, então, automaticamente calculada a queda de tensão. 4,37%. 4,37%. E agora começa o nosso pensamento analítico. A nossa interpretação e as nossas decisões como projetistas. Ok? Poderia parar a aula por aqui? Poderia. Mas eu quero que você entenda que a ferramenta, o Revit, a ferramenta, a planilha, o template, as famílias aqui, são ferramentas. São auxílios de informação. Você não pode ser um simples usuário de template, de planilha, de família. Você tem que ter o pensamento crítico, tem que entender o que o programa está fazendo. E com isso, tomar decisões como projetista. Então eu não vou parar por aqui. Isso aqui é só o começo. Isso aqui foi só arrumando a casa para poder começar o meu pensamento analítico, minhas decisões de projeto. O que eu vou fazer agora? Eu vou separar esse quadro aqui na lateral, aqui, ó, na minha lateral direita, para a gente ficar olhando para ele. Coloco aqui na direita. E agora na esquerda eu vou ficar olhando aqui para a planta baixa, tá? Por exemplo. No 3D, eu vou colocar aqui numa vista mais próxima aqui para você entender o que a gente está fazendo aqui direitinho. Lembrando que eu estou vendo minha subestação aqui e o meu QGBT lá. Essa distância aqui eu considerei como 120, ó, olha para a direita agora. O condutor já está dimensionado, 70 milímetros, e eu tenho uma distância do Revit sugerida de 104, considerei 120, e eu tenho minha queda de tensão de 4,37. Agora vamos adotar como premissa aqui, importantíssimo. Essa queda de tensão está o suficiente? Tem muita gente que tem um número 3% na cabeça. Quando você fala de queda de tensão, é 3%. E pronto. Não tem nada a ver, gente. Nada a ver. Queda de tensão, como eu já falei nessa aula, se for uma unidade consumidora, uma instalação elétrica, conectada na baixa tensão, conectada na rede secundária da distribuidora, pela NBR 5410, você tem aí o total de 5%. Beleza, agora aqui, que eu tenho uma unidade consumidora, aqui, nesse caso aqui, esse projeto aqui, ó, eu tenho uma unidade consumidora de grande porte. Nessa unidade consumidora aqui central, tem um painel aqui e uma subestação aqui, este meu circuito de alimentação principal aqui, que vai vir da subestação para o QGBT, ele é a origem da minha instalação. Então eu tenho um trecho aqui, que eu vou chamar de trecho de ramal de entrada, da subestação até o quadro geral de baixa tensão, um trecho. Do quadro geral de baixa tensão para outros painéis, eu tenho alimentadores, eu tenho circuito de distribuição. E depois eu tenho circuito de terminais. A soma desses três trechos, eu devo ter 7%. Então eu vou separar, por exemplo, para o circuito de terminais eu já tenho 3. Então vamos fazer uma continha básica, ó. 7 menos 3. 7% é o todo. Lá no circuito de terminais eu vou ter menos 3, então me sobrou 4. Beleza, então eu tenho mais 2 trechos. O que eu vou considerar como premissa de projeto? O circuito de distribuição, os trechos aí de circuito de distribuição, eu vou considerar 1. Então eu tenho menos 1. Beleza, me sobrou então 3% para o meu circuito de alimentação principal. Ou seja, 3%. Eu tenho que ter uma queda de tensão para mim, para esse projeto aqui, para esse circuito aqui principal, eu tenho que estar com uma queda de tensão de 3%. Que eu vou lhe mostrar aqui para você como vai me fazer ganhar tempo. Simplesmente eu vou pegar esse painel aqui, ó, pegar o painel que é o QGBT, e vou agora diminuir um pouquinho essa parte aqui, ó, e vou posicionar ele mais perto possível aqui, até onde eu posso ir, para ficar numa posição melhor. E aí eu vou ficar olhando aqui à direita. Essa distância aqui vai ser alterada, e eu vou também alterar, consequentemente, a queda de tensão. Simples assim. Eu vou pegar o comando de mover, pegar o QGBT, e vou mover aqui, por exemplo, bem para cá, ó, 15 metros mais próximo. Ok? Mover para cá. Olha aqui o que aconteceu, ó. Distância aproximada já se recalculou para mim, 92 metros. Então eu posso, por exemplo, colocar aqui de 100 metros, considerado. E minha queda de tensão já baixou para 364. 364. Já falei para vocês que nas minhas premissas desse projeto aqui, conforme eu expliquei, não é o suficiente. Essa distância que ele está marcando aqui do quadro até a subestação, para mim, 364 queda de tensão não é suficiente. Então o que eu vou fazer? Simplesmente vou pegar ele aqui, vou mover e vou trazer bem para cá. Vamos supor que eu convenci o arquiteto a fechar um ambiente aqui de uma área de serviço, digamos. Vou colocar o QGBT bem aqui, ó. Coloquei ele posicionado aqui, minha distância diminuiu para 78 metros. Rapidinho, questão de segundos. Eu já venho aqui e considero, então, por exemplo, como a distância considerada, né? 78 é a minha base, então eu vou colocar, por exemplo, 90 metros aqui. Ó. Ah, mas o que é essa diferença, Marcelo? É o que eu conheço da instalação, considerando aqui o trajeto desse cabo. Ó, essa distância aproximada aqui é uma linha reta daqui para cá. Mas eu considero que esse cabo vai descer, vai fazer uma curva, vai ter um raio para fazer uma curva, para passar pelas caixas de passagem, vai dobrar para cá. Chegando aqui, ele pode subir até o painel, ele pode subir por aqui, pegar uma eletrocalha, descer por aqui. Então eu considero uma distância um pouco maior, tá? E agora eu tenho uma queda de tensão de 3,28. Dá uma olhada, gente. Para mim, ainda não está dentro da meta. Eu vou colocar mais próximo ainda aqui esse QGBT. Eu vou pegar ele e mover e vou colocar como se ele fosse realmente aqui dentro de um local fechado.
Diminuiu aqui para 74 e agora eu vou considerar a distância aí por volta de 85. E aí eu tenho, então, finalmente, ó, queda de tensão 3.0, 3.09. Agora eu tenho 3% de queda de tensão. Ou seja, como é que fica o meu projeto inteiro, tá? 7% é o total. Eu tenho 3% no ramal de entrada, tenho mais 3% que eu vou usar nos circuitos terminais e sobra 1% para os meus circuitos de distribuição. São os alimentadores, conexão entre painéis. Então eu tenho essa queda de tensão planejada para esse projeto. Ou seja, o meu circuito mais pesado, que é esse aqui, ó, que está marcado aí em azul, tá? No 3D, de novo, é o que liga. Olha onde é que ficou o painel agora, ó. Ficou bem aqui na portinha aqui, ó. Que vai ligar o meu quadro geral de baixa tensão, que é esse painel aqui, ligado na subestação, que está aqui pertinho aqui, ó, no limite da propriedade. Esse circuito aí, esse circuito principal, que eu vou colocar aqui, por exemplo, a vista única aqui para a gente ver, esse quadro para a subestação. Esse alimentador principal já está consumindo aí, entre aspas, né, 3% de queda de tensão, do total de 7% que eu tenho. Mas está dentro do que eu já estou planejando para esse projeto. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, dessa aula, espero que tenha realmente lhe ajudado. Agora é importantíssimo que você possa me ajudar. Por favor, deixe o comentário aqui embaixo. Deixe alguma dúvida, se você ficou ainda com alguma dúvida desse assunto. Eu estou respondendo uma por uma pessoalmente. Deixe um feedback para saber o que você achou dessa aula, se realmente a gente está produzindo conteúdo que realmente vai lhe ajudar a empreender no mercado e ajudar com seus projetos aí na prática. E ó, se você se interessou por essa planilha, como eu já falei na aula, a planilha Excel está disponível dentro do curso Segredos da NBR 5410, além de estar disponível também dentro do curso Projeto Elétrico. E essa ferramenta do Revit que você viu, aí é algo realmente exclusivo do curso Projeto Elétrico. Se você quiser entrar dentro do curso Segredos da NBR 5410, você está vendo essa aula aqui. Em meados de agosto de 2023, você vai ter uma oportunidade única e exclusiva. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, que você vai poder entrar nesse treinamento também. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência aqui no canal e um abraço especial para todos vocês aí da família CPE, a família dos alunos do curso Projeto Elétrico, que não perdem nenhuma dessas aulas aqui, que acontecem toda quarta-feira aqui no nosso canal. Um abraço, a gente se vê na próxima semana.